Deus continua abençoando preciosos irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo reposa sobre cada um de vocês. Desejo que você tenha saúde e que todos os obstáculos da vida que te cercam, que Deus dá vitória, que Deus abra o caminho para você com liberdade passar. Nunca se esqueça que o Deus que nós adoramos é o Deus que criou o céu, a terra e tudo que há. É o Deus que abriu o mar vermelho para Israel passar em terra seca, que sustentou Israel por 40 anos com a presença do sobrenatural, que abriu o Jordão para Israel passar e herdar sua herança, que era Canaã. Esse é o mesmo Deus nosso, é o mesmo Deus que nós adoramos, e Ele não tem mudado, pelo contrário, tem sido acrescentado, não digamos que o seu poder, porque sempre Ele é Deus, mas a morte de Cristo, sua ressurreição, seu sangue derramado, o Espírito Santo descendo, isso trouxe mais material para Deus trabalhar. Isso trouxe mais meio para Deus ajudar nós. É isso que Deus queria. Deus queria mais meio. Ele queria ajudar nós. Mas o sangue de animais era muito pobre, porque só cobria o pecado. Ele queria o sangue que apagava. E ele conseguiu o seu próprio sangue apagando os pecados. Uma vez apagado, ninguém lembra mais dele. Ele queria dar também para nós o Espírito Santo. Mas não tinha como ele derramar o Espírito Santo sobre nós se não tivesse um verdadeiro sangue para trazer o Espírito Santo. Tudo isso no Calvário, todo esse meio que ele precisava, o Calvário deu para ele. Hoje ele tem um verdadeiro sangue para apagar o nosso pecado, um verdadeiro Espírito Santo para nós conduzir. E hoje ele tem um verdadeiro evangelho. Hoje ele tem um verdadeiro profeta para nós instruir. E quando tem um verdadeiro, tudo é verdadeiro. O que é verdadeiro, trai o que é verdadeiro. E como ele veio como profeta verdadeiro nesse último dia, todas as verdades de Deus oculta, escondida ou perdida. O que estava perdido foi achado, o que estava oculto foi revelado. E aqui estamos nós. Nessa graça infinita de Deus, tendo o privilégio de conhecer as suas maravilhas, conhecer o seu poder, e esperando ainda por algo a mais, que é o arrebatamento, um corpo glorificado, uma eternidade sem fim. Deus tem mais ainda para dar para nós. Deus não se esgotou. Simplesmente é o começo. Nós estamos no começo dessa grande glória que Deus tem para nós dar. E quando nós chegamos no lado de lá, disse Paulo, o que espera por nós, olho não viu, e nem um coração desceu, o que Deus tem preparado para nós. Então vale a pena seguir Jesus. Vale a pena a gente entregar a vida por Ele. Pode ser cansativo? Pode. Pode trazer sacrifício? É sacrifício. Apóstolo Paulo, em Romanos 12, verso 1. Oferecei o vosso corpo como sacrifício vivo a Deus.
Nós encontramos na Bíblia Sagrada, no tempo de Jacó, no tempo de Isaac, as lutas que eles tiveram, Abraão, abrindo um poço para dar água para o seu rebanho. E às vezes não achava água, ele partia para outro poço, cavava. E quando encontrava, os filisteus vinham e entulhava tudo. Aquela luta para descobrir o poço, para descobrir água, cavar, encontrar água. Quando ele encontrava, os filisteus iam lá, entulhava tudo. Mas ele não desanimava. Se ele ia, andava mais, cavava outro poço. Cavava, às vezes não achava água, tinha que partir dali porque não tinha água. Mas nunca desanimava. Mesmo com os filisteus entulhavam os seus poços. Jacó fazia outro, Isaac fazia outro. E quando ele achava água, que agora o seu rebanho tinha água, porque eles tinham encontrado um poço, os filisteus vinham lá, entulhava tudo, entupia tudo. Se ele caminhava mais para frente, cavava de novo, tornava a encontrar outro poço. Falava, agora está bem, achemos água. Dali a pouco vinha o filisteu, entulhava tudo de novo. E assim eles viviam. Eles abrindo o poço, e os filisteus entulhando, entupindo. Mas ele não desanimava, ele continuava caminhando. Quando Isaac morreu, quando Jacó veio na sua mesma caminhada, na caminhada do seu pai, nós encontramos que muitos dos poços entulhados pelos filisteus, nós encontramos Isaac desentulhando o poço que o seu pai Abraão tinha encontrado, que agora estava tudo entupido. Ele cavava, limpava, desentulhava. Dali a pouco o filisteu vinha e entulhava de novo. Era uma batalha desse irmão cristão chamado Abraão, Isaac, Jacó. Todos eles, na sua peregrinação, na sua caminhada aqui nessa terra, não foi fácil. Não foi fácil. Às vezes, era até expulso do lugar aonde ele estava. Nós encontramos aqui mesmo, no livro de Gênesis, no capítulo 26, diz assim, disse também Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tem te feito do que nós. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou ali. E tornou Isaac a cavar um poço. Aí importa cavar poço de novo. E tornou Isaac a cavar um poço de água que cavara no dia do seu pai Abraão. Os filisteus tamparam depois da morte de Abraão. E assim era. O filisteu sempre entulhando aquilo que Abraão achava de poço. Outra vez eles eram expulsos. Ele pegava suas coisas e ia embora.
Era um povo de Deus. Era um povo escolhido por Deus. Como nós vemos Abraão, Deus o chama ele. Deixa a tua parentela, venha, que eu vou mostrar a terra sua para você. Nessa mesma caminhada vem Isaac. Atrás de Isaac vem Jacó. Todos eles caminhando. Hora boa, hora difícil, mas sempre sendo rejeitados, sempre as suas obras eram desfeitas, mas eles não desanimavam. Por isso que Abraão foi o pai da fé. Nós temos Isaac, que é o amor, nós temos Jacó, que é a graça, nós temos José, que é a perfeição. Falando de sofrimento, de apuro, de aperto, que esses homens passaram no meio dos incrédulos, passando no meio dos pagãos, não eram aceitos, não era bem-vindo, Nós deparamos José. Como que José já começou o seu sofrimento na casa do seu próprio pai. Ali já começou. Novo, não precisou ter muita idade, 17 anos. Com 17 anos, José já começou a sofrer o desprezo dos seus 10 irmãos. Seus 10 irmãos já não falavam brando, já não falavam com doçura com José, já não tratavam ele bem. E foi, nós vemos que ele vai sendo odiado pelo seu próprio irmão, vendido para os maelitas. Maelita também não tratou ele bem, tacou corrente nos seus pés, suas mãos, agora sem as túnicas de 7 cores, ele vai para o leilão. Lá no Egito ele vai para o leilão, quem dá mais fica, quem dá mais leva José, que lá tinha o leilão, eles levavam para o leilão as pessoas que ele comprava, mulher, homem. Se ele levava no Egito lá, eles rematavam as pessoas como animais. Como rematam animais, remata um boi, um cavalo, um burro, era tratado como animais. E Potifar, ele rematou José, comprou José. E José foi levado para a casa de Potifar. Parece que as coisas vão bem, mas não vai. Parece que tudo agora era mil maravilhas. Agora ele tinha uma casa, tinha um lar de Potifar, oficial de Faraó. Um grande homem que era Potifar, linda casa, era um palácio. Agora José estava num palácio como um escravo, cuidando da casa, cuidando das coisas de Potifar, mas não foi longe. Não foi longe esse privilégio. Essa regalia foi curta. A esposa de Potifar quis tomar um rumo diferente com José. E o rumo que ela queria, José rejeitou. E por José rejeitar, ela caluniou José. E a sua calúnia levou José numa masmorra, na prisão, que prendia os prisioneiros do rei. Era a pior prisão que existe. Dali saía ouvido morte. Ouvido morte. E esse moço cai nessa masmorra. E nessa masmorra ele fica há cerca de 13 anos. É tempo, 13 anos.
Com 17 saiu com 30, toda a sua mocidade, tudo ele perdeu dentro daquela masmorra, dentro daquela prisão. E uma prisão, a prisão não era prisão simples, era uma prisão forte. Era prisão forte. E esse rapaz lá dentro, inocente, ele não fez nada para a mulher de Potifar. Ele não fez nada, ele respeitou ela. Mas a sua sinceridade, o seu respeito, custou caro para ele. Custou caro para ele ser sincero, ser honesto. Se ele fosse seguir o desejo da mulher de Potifar, ele jamais ia parar numa masmorra. Ela ia cuidar dele. Ela ia zelar por ele. Potifar viajava muito e José ficava em casa como cuidador da casa. Isso aí é uma coisa que ia longe. Mas José preferiu ser um prisioneiro, sofrer no cárcere, do que fazer o desejo da mulher de Potifar. Lá ele ficou 13 anos, mas dentro do cárcere, o carcereiro, vendo José como um rapaz diferente de todos os presos, ele era mais educado, mais respeitoso, mais zeloso. Ele viu que José era um cristão. Ele viu que o comportamento de José era comportamento de um filho de Deus. O carcereiro viu isso. O carcereiro viu. O carcereiro é aquele homem que cuida dos presos, que prende, que sorta, que muda de cela. E ele observou José, ele viu que José era diferente. E provavelmente também ele viu que José era inocente. Mas fazer o quê? Tem coisa que você não pode fazer nada. Tem coisa que você tem que ver e ficar em silêncio. Como o carcereiro ia tomar uma posição por José? Como o carcereiro ia levantar uma questão que José era inocente, que a esposa de Potifar era errada? Isso aí ia custar para o carcereiro morte. Porque era o poder de Potifar, era o poder do faraó, era o poder da mulher de Potifar que prevalecia. Eles eram das alturas do reino. Ele era o que comandava o país nas suas posições de primeira-dama, de oficial. Então o que eles faziam estava feito. Não importa que era inocente, se ele falava que não era, então não era. A pessoa era o que eles falavam que era. O que eles falavam que a pessoa era, é o que a pessoa era. E então, José, lá no cárcere, o carcereiro, isso é a Bíblia, o carcereiro pegou José e falou: José, você não vai ficar preso com os outros presos, não. Você vai ajudar eu. Você vai dar uma mão para mim. Você vai ser um ajudante meu. O carcereiro chamou José para ser ajudante dele. Você vai ajudar eu. Dar comida para os presos. Quando precisar de mudar de cela, você ajuda eu. E José passou a ser ajudante do carcereiro.
Ele ajudava o carcereiro. Porque o carcereiro viu em José inocência, mas ele não podia fazer nada. E você vê que certa pessoa é inocente, você não pode fazer nada. Você vê que certa pessoa tem certo sofrimento, ele não merece aquilo, mas você não pode fazer nada. Você não pode ajudar, não tem como. Ainda que você queira, ainda que você sofra. Assim era o carcereiro. O que ele pôde fazer, ele fez. Colocar José para ser ajudante dele. Assim a pena de José ficava mais leve, porque tinha mais espaço para andar. Assim ele tinha mais espaço, tinha mais serviço para fazer. E isso o tempo passava mais. Mas José não era um homem sem esperança. José não era um homem sem esperança. José não era aquele tipo de pessoa que fica perguntando onde está Deus. Por que Deus não vê isso? Se Deus existisse, então, por que isso? Por que aquilo? José não era esse tipo. José sabia quem era Deus. E ele sabia que um dia ele ia sair dali. Não importava o tempo, ele sabia que ele ia sair dali. Que ele não foi ali para ficar ali. Ele estava passando por ali. Estava passando por aquele cárcere. Mas que um dia ele ia sair. Porque Deus tinha mostrado para ele, por uma visão, que ele ia ser um governante. Que os seus irmãos iam dobrar perante ele. Irmão, pai, mãe, todo ia dobrar perante ele. Os irmãos como feixe de trigo e o pai como o sol e a lua. Foi mostrado assim para ele. Ele sabia. José sabia que o que Deus promete, ele cumpre. Deus não falha com as suas promessas. Deus não falha. José tinha esse conhecimento, tinha essa fé. Mas José veio de uma caminhada. José veio de uma raiz muito forte. Abraão foi o seu bisavô. Isaac foi o seu avô. Jacó foi o seu pai. Olha que 3 linhagens. Olha que 3 gerações. Olha da onde José está vindo. Olha da onde. Olha a raiz dele. Observa a raiz dele. Jacó, Isaac e Abraão. Essa era a sua raiz. Essa era a sua linhagem. Então José, um dia, 2 homens se alimentavam, choravam. 2 homens estavam em desespero. E como José é que ia numa cela, ia na outra, levar alimento, entregar carta, era ele que fazia isso. E ele chegou numa cela e encontrou os 2 presos, triste. José fez uma pergunta: por que vocês 2 estão tristes? Por que vocês 2 estão tristes? José não queria que eles fossem tristes, mesmo preso. Mesmo sendo preso, José não queria que ele fosse preso triste. Jesus também falou no caminho, para os 2 no caminho de Maús. Jesus perguntou para os 2, por quê? Que tristeza é essa que vocês 2 estão tendo? Que tristeza é essa? Ele perguntou para os 2 no caminho de Maú, que tristeza é essa?
Por que essa tristeza? Oh, tu não sabe o que tem acontecido? Aconteceu o quê? Mataram Jesus, já faz terceiro dia. Aí ele estava ali com ele não via. Ele não conseguia ver com Jesus que ele chorava por ele, que ele estava triste por eles. Era o Jesus que conversava com eles. E Jesus faz essa pergunta: que tristeza é essa? E José pergunta para os dois, dentro do cárcere: por que vocês dois estão tristes? Por que triste? E Jesus está perguntando para você também, minha irmã. Você, meu irmão, que está me ouvindo. Você está aí na sua sala, no seu quarto, me ouvindo. Jesus está perguntando para você também: que tristeza é essa? Por que você está triste? Tanto mal corre nesse mundo, tanta morte, quanta desgraça, e eu tenho livrado você de tudo. E por que você está triste? E por que você está triste? Morre, quanta gente que não morre por dia, de uma maneira ou de outra, e Deus tem livrado você. E por que você está triste? É uma pergunta. Você pode responder para Deus? Os dois no caminho de Emaú foram o motivo da nossa tristeza, que mataram o nosso Jesus. Já faz 3 dias. E ele estava com ele. E ele não via que estava com ele. Muito de nós está andando com Jesus, conversando com Jesus, comendo com Jesus e não sabe que é Jesus. Cadê os dois no caminho de Emaú? Andando com Jesus e não via que era Jesus. Sabe que você não vê e eu não vejo que as bênçãos que nós temos é Jesus que está dando? Que o alimento da nossa mesa é Jesus que está colocando? O sono nosso durante a noite é Jesus que está dando? Será que nós não temos percebido ainda que Deus está andando conosco? Deus dorme conosco, Deus senta conosco, Deus sempre é presente. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Esse véu de carne não deixa nós ver, mas ao nosso redor está cheio de anjos. Aí na sala onde você está cheio de anjos. No quarto, aonde você estiver, você não está vendo, mas eles estão vendo você. E talvez ele está te perguntando: por que você está triste? Eu tenho livrado você todo dia de tanto mal, tenho livrado você de acidente, eu não tenho deixado sua casa ser levada pelo vento. E por que está triste? Por que está triste? José fez essa pergunta. E um falou assim para José: eu não tenho de ser triste, porque eu sonhei. E eu não sei o que é o sonho, José. E o outro também falou: também sonhei e não sei qual é o sonho. A tristeza dos dois é porque eles tinham sonhado e não sabiam qual era o sonho, não sabiam a interpretação, e estavam os dois tristes. Aí José pergunta: mas o que você sonhou? Aí um falou: eu sonhei que eu estava espremendo a uva no copo do rei. É o que eu fazia antes. Era eu que espremia a uva no copo do rei. Fizeram lá uma calúnia lá e eu vim parar aqui. Mas eu vou ser julgado. Aí José falou: e você vai ser declarado inocente. E você vai voltar na sua missão. Você vai voltar a espremer uva no copo do rei. Você vai voltar ao seu serviço. Você vai regressar aonde você estava antes.
Antes de você ser preso, você estava onde? No palácio. Fazendo o quê? Espremendo a uva no copo do rei. E agora você vai sair daqui, você vai voltar para o palácio. E você sabe o que você vai fazer? Não, voltar, espremer a uva no copo do rei. Você não perdeu a sua missão. Você não perdeu a sua posição. O que você era, você vai ser. E esse é um quadro nosso. Que nós estamos aqui nesse masmorra. Esse mundo é uma masmorra. É uma prisão. É uma prisão. Mas o nosso José, que é Jesus, está falando para nós: alegrais, não fica triste. Você vai voltar ao palácio de novo. Aonde que você estava antes de você vir aqui, nessa masmorra? Estava no céu. Eu estava lá na mente de Deus. Então você vai voltar para lá. E o que você fazia lá? Servir o rei. Então você vai voltar a servir o rei. Você vai voltar novamente. Você vai regressar ao céu. Você vai regressar ao paraíso. Você vai regressar à eternidade. E o que você fazia antes da fundação do mundo é o que você vai fazer depois. Simplesmente você está passando aqui nessa masmorra. Mas você vai voltar novamente a servir o rei. Você vai voltar ao palácio. Você não perdeu a sua posição, não. O copo está lá esperando você, a uva está lá esperando você, espremê-la de novo e dar para o rei. Você está aqui nesse cálice, aqui nesse mundo escuro, nesse mundo que é um hospital pestilento, nesse mundo que é um éter satânico, mas você vai voltar a ser o que você era antes. Você vai voltar a ser o que você era antes. E o que você era antes? Eu era o copeiro do rei. E o que você fazia? Eu espremia a uva no copo do rei. Você vai voltar de novo a esse lugar. Você não perdeu a sua posição, não. Você está aqui de passagem. Você está aqui nesse mundo, nessa masmorra de passagem. Aí ele virou para o outro, para o segundo. Falou: qual é que é o seu sonho? Falou assim: eu sonhei que eu tinha um cesto de 3 andares na minha cabeça. Um cesto cheio de pães, de 3 andares. E as aves do céu vinham e bicavam os pães. Aí José falou: você vai morrer. Dentro de 3 dias você vai ser julgado, você vai morrer. Você não tem jeito. Você está carregando na sua cabeça um cesto de 3 andares, não é? É um cesto de 3 andares. É a Trindade. Você carrega a Trindade na cabeça. Na sua cabeça está a Trindade. E você não tem jeito, não. Você que crê que Deus é 3 pessoas, você que batiza no batismo Pai, Filho e Espírito Santo, isso é a marca da besta. Você não tem jeito, não, José falou. Você está com cesto de 3 andares aí, Trindade. Você está com a Trindade na cabeça. E as aves vindo comer, beliscar. Isso mostra condenação. Isso mostra condenação. Para você não tem jeito, você vai morrer. Dentro de 3 dias, ele foi julgado e foi morto. E o copeiro também foi julgado e foi livre, como José falou. E voltou a servir o rei. Voltou a espremer uva no copo do rei. Essa aí é a posição nossa. O copeiro somos nós, a noiva, os eleitos. E nós nunca perdemos a nossa posição com Deus. Não importa que nós estamos aqui nessa masmorra, mas nós voltaremos a ser o que nós era. Nós voltaremos a ser o que nós era lá no princípio, antes da fundação do mundo. Quando nós ficamos ali
na mente de Deus, fazendo o mundo, fazendo o universo, nós estávamos com Deus. Nós estávamos com Deus. Quando ele lutou contra Lucifer, nós estávamos com Deus. E nós vamos voltar com Deus. Mombrana diz, depois do milênio, haverá a guerra do Gog e Magog, e nós estará lá de novo lutando ao lado de Miguel. Nós vamos voltar a lutar ao lado de Miguel, porque nós estamos sempre ao lado de Miguel. Nós nunca sai. Nós nunca sai. E José falou para o copeiro, quando você voltar na sua posição, se lembra de mim. Porque eu estou inocente aqui. Eu estou preso aqui, mas na inocência. Se lembra de mim. Não agora. Agora você está preso, Guaiô. Quando você voltar na presença do rei, quando você voltar a espremer uva no copo do rei, se lembra de mim. Que eu estou aqui inocente. Mas o copeiro esqueceu. O copeiro esqueceu. Mas não é que ele esqueceu. Não era a hora. Não era a hora de lembrar de José. Não adiantava lembrar de José. Tinha que ser a hora certa. Na hora que o faraó teve o sonho das 7 vacas gordas, devorada pelas 7 vacas magras, e as 7 espigas gordas, devorada pela magra, ninguém interpretava o sonho. Essa foi a hora que o copeiro lembrou de José. E essa era a hora para lembrar. Tinha que ser essa hora. Não adiantava ele lembrar de José outra hora, não ia dar certo. Tinha que ser na hora de um sonho, porque ele conheceu José através de um sonho. E tinha que ser através de um sonho para ele lembrar de José. Aí ele falou, faraó, lá no cárcere, você mandou os adivinhos vieram, não interpretaram, né? Não. Nem o astrólogo, não, ninguém sabe explicar para mim o que é a vaca gorda sendo devorada pelas magras. Ninguém sabe, nenhum dos meus sábios. Então, mas tem um que sabe, que nem a rainha mãe falou lá para Belzazar. Há um homem aqui no reino que ele sabe o que é essa escritura na parede. No tempo do seu pai ele resolvia todos os problemas, ele está aí. Assim também o copeiro falou assim, tem um homem lá no cárcere que ele resolve. Resolve? Pode chamar ele que ele resolve. Tem um homem chamado Jesus, ele resolve o que os magos não resolvem, o que os feiticeiros não resolvem, o que a ciência não resolve, o que os médicos não resolvem, embora que tenha boa intenção e que são honestos, mas eles não vão aonde Deus vai, não chega aonde Deus chega. Tem um homem lá no cárcere que ele resolve o que ninguém aqui resolve. Ninguém resolve. Os seus anciãos, seus escribas, seus sábios, seus sacerdotes, faraó, seus astrólogos, seus magos, todos eles vieram à sua presença. Não veio? Veio, mandei chamar tudo ele. Eles explicaram que a 7 vacas gordas devorada pelas 7 vacas magras? Não, mas tem um homem aí que ele resolve. Eu conheço um homem que resolve. A rainha mãe também falou para Belzazar, eu tenho um homem aqui no reino que resolve. Esse homem é Jesus. Esse homem é Jesus. Seu médico não resolveu o problema dos seus filhos, sua filha, seu pai, sua mãe, seu marido. Seu médico não resolveu. Seu hospital não resolveu. Se você está desempregado, desempregada, e as portas não abrem para você, fica igual ficou José. Espera em Deus. Espere em Deus. Tenha paciência com Deus. Espere em Deus. Deus prometeu, e Deus não falha com a promessa. Ele prometeu de amparar você. Ele prometeu de estar com você até a consumação do século. Ele prometeu de abrir as portas para você. Ele não falha. Tem hora certa. Não é a hora que você quer. É a hora que Deus quer. Não é a hora que você quer. Não é a hora que José queria sair lá das masmorras. Tinha a hora certa. Faraó tinha que ter um sonho. Para depois para aparecer José tinha que ter um sonho. E quando o sonho apareceu,
O copeiro falou assim: Faraó, tem um homem aí. Tem um homem que resolve esse problema aí. E José foi chamado. E José resolveu. E José resolveu. E Daniel resolveu. E Jesus resolveu. Moisés resolveu o problema do mar. Josué resolveu o problema do Jordão. E nesse dia Deus está resolvendo os problemas que ninguém resolve. Talvez nem o pai, nem a mãe resolve. A sociedade não resolve. Vizinho não resolve. A escola não resolve. Mas Deus resolve. Deus resolve. E permaneça como José, confiando em Jesus, que ele nunca falha e nunca falhou e nem falhará. Que Deus te abençoe. O Oliveira Marcelo pergunta: qual o significado bíblico dos 10 talentos? Como é que é? Qual o significado bíblico dos 10 talentos? Os 10 talentos, irmão, que Jesus disse que não devia enterrar, né? Os 10 talentos. Talento, a ver a pessoa ter um dom para cantar, é um talento que ele tem para ganhar alma. E ele, em vez de cantar, ele não canta. Ele tem voz para cantar, tem ritmo. A ver por timidez. Por isso que o irmão perguntou, por que os tímidos vão para o inferno? Por causa disso. Deus dá um dom para ele usar, para a obra ele não usa. Deus dá um dom, ele não usa. Tem pessoa, irmão, que ele tem muito para dar para Deus, mas não dá nada. Tem saúde, tem idade, tem juventude, tem bom português corrigido, tem boa leitura, é talento, tudo isso é talento, mas ele enterra, ele não serve o reino. Tem pessoa que é boa motorista, bom motorista, nunca pega o carro dele para levar uma família na igreja. E aquele talento que ele tem de dirigir, que dirige bem, é um talento que Deus dá. Mas ele só dirige para ele, para a família. Nunca ele usa aquilo para a obra. Levar uma família na igreja, levar para casa uma família que está chovendo, e não tem como pegar o ônibus, dar uma corrida, levar a família. São tudo talento que Deus dá, que as pessoas não usam para o reino. Usa para si próprio. Usa para o seu lar, usa para a sua casa. Usa para a sua família, mas não usa para o reino de Deus. O erro está de não usar para o reino de Deus. De não usar para o reino de Deus. Não trabalhar para o reino. Trabalha para si próprio, trabalha para a família, trabalha para o bem-estar da sua casa fica linda, bonita e grande, enquanto que a obra de Deus está perrengue, está cambaleando. E o que significa a frase: colho onde não plantei e junto onde não semeei? É isso, ele estava se tratando do gentil, porque ele semelhou em Israel, ele não colheu nada em Israel. E aqui com o gentil, ele colhe uma noiva. Por isso que ele fala, eu colho aonde não plantei, e aonde plantei não colho. Ele estava se referindo ali, entre Israel e o povo gentil, que aqui no povo gentil, ele colhe uma noiva. Que ele esperava que ele ia colher a noiva em Israel. Deus esperava que Israel ia ser sua esposa. O irmão Branham diz que Deus sempre investiu em Israel para ser a sua esposa. Mas Israel, ele não colheu isso de Israel. Deus não colheu de Israel a verdadeira fé. Deus não colheu de Israel a verdadeira adoração. Deus não colheu. E ele semeou em Israel, hein? E ele não colheu. E aqui com o gentil, aonde ele pouco semeou, ele colhe uma noiva. Deus está referindo isso. Débora Caldas pergunta: os mortos que vão ressuscitar primeiro,
Minha dúvida é, só os que são salvos vão ressuscitar ou todos os mortos? Quem vai ressuscitar primeiro só é a noiva. É o grupo da noiva que vai ter parte na primeira ressurreição. Aí Jesus disse, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque a segunda ressurreição é para julgamento. Aí não sabe quem entra e quem não entra. Mas a primeira ressurreição é para a noiva, nenhum se perde. A primeira ressurreição não é para julgamento, é para desfrutar do paraíso e das festas de Deus. Então, aí que tem a diferença da primeira e segunda ressurreição. Então, a segunda ressurreição é para julgamento. E a primeira ressurreição é para a noiva, é para ir para a festa e milênio. Oliveira Marcelo pergunta, a noiva não passa pelo julgamento no grande trono branco? Não, a noiva não, porque ela já foi julgada em Cristo. Quando julgaram Cristo no Calvário, ela estava sendo julgada nele. Porque ela estava nele, irmão Marcelo. A noiva estava em Cristo. Quando deram a lançada, o soldado deu a lançada, aí que ela saiu. Mas todos os açoites, todo o sofrimento que Jesus passou, a noiva passou dentro dele. Ela estava com ele. A noiva estava com ele. Então ela foi julgada com ele. Quando ele foi julgado, ela também foi julgada. É a mesma coisa de Eva. Quando Adão foi criado, a Eva foi criada com ele. A Eva andava dentro de Adão. Quando ele ponhava nome nos animais, a Eva estava dentro dele. Isso foi que Deus tirou ela para o lado de fora. Mas antes dela ter para o lado de fora, ela teve dentro dele. Assim também é nós. Antes de nós ter agora para o lado de fora, nós já tivemos dentro de Jesus, dentro do seu pensamento. Tatinha Moraes, pastor, me explica sobre guardar o sábado. O sábado, irmão, foi uma sombra. O sábado foi substituído pelo Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo é o nosso sábado, é o nosso descanso. Por isso que Jesus disse, venha a mim todo que está cansado. Ele convidou a ele, venha a mim quem está cansado. O sábado foi dado como uma sombra do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso descanso. Porque nós não descansamos um dia por semana. Nós descansamos todo dia em Deus. Nosso descanso é todo dia. Todo dia nós estamos descansados em Deus. Não é uma vez por semana, não. Todo dia nós estamos descansados. E se nós for descansar uma vez por semana, e nós pegar um ônibus, o motorista vai ter que dirigir o ônibus. Então nós não trabalhamos, mas o motorista está trabalhando para nós. Se for na igreja de sábado, está trabalhando, porque quem está dirigindo está trabalhando. Então não existe esse negócio de não trabalhar. Tudo é tudo trabalhando, o motorista está trabalhando. Se vai comer, o restaurante, a pessoa do restaurante está fazendo comida. Você não está trabalhando, mas eles estão trabalhando, e aí? Então o sábado é uma sombra do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso sábado, ele é o nosso descanso. Vamos para os pedidos de oração. Selimar de Souza pede oração à sua família, Alex Monteiro, sua filha Evelyn, Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo e sua família, Sônia Caldas, a sua família, Suzane Monteiro, a sua família, Débora Caldas, seu favor, família, em especial seu irmão Douglas, Rosângela Caldas, Daniel e Patrícia, Cláudio Franca, a sua família, Sene Everton, a sua família, Roberta Piuma, seu favor e seu filho, Joel William, seu favor, família e seu tio, Thalita Nintes, a sua família, Terezinha, seu favor e família, Sônia Caldas. Gostaria de agradecer as orações do pastor e irmãos, pois Renan Reis, que estava entubado com Covid, foi curado. Em nome de Jesus, não é só ele não. O Senhor Jesus liberta todos que estão entubados, traga de volta para as mães, os filhos, traga de volta o esposo para a esposa, os pais para os filhos para o pai. Essa é a minha oração, é que Deus queima esse coronavírus, que Deus queima isso aí, que Deus taca fogo nisso daí, que o Espírito Santo é fogo, que Ele queima tudo isso daí e traz para nós libertação, para nós cultuar a Deus
para nós na igreja levantar as mãos e dar glória a Deus que Ele é digno de tudo isso. De tudo isso. Está vendo aí, ouvinte, amado que está ouvindo? Você não está contente desse testemunho dessa irmã, né? Irmã. Que está falando que é dela, estava entubado. Ela não fala quem é. É alguém dela que estava entubado, sarou. Graças a Deus, isso é a graça de Deus. Ele nunca falha e nem falhará. E nem falhará. E você também, minha irmã, meu irmão que está ouvindo, anuncia esse programa a outro, leva a outro. Às vezes você não tem dom de pregar, mas se você leva o pregador a uma família, você também está incluído nesse pregador. Leva, convida as pessoas para ouvir as pregações. Ponha no seu grupo a pregação, esparrama no seu grupo. 9 horas hoje, o pastor Joel, ele só fala de Deus, só fala da Bíblia. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Nós paramos para ouvir tanta coisa na vida. E não paramos para ouvir a palavra de Deus, que é a maior coisa, a coisa mais linda, a coisa mais que edifica. Só de você ouvir, Deus já te abençoa você. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve a minha palavra. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. Então, ouve a palavra de Deus. Você não pode ler, você não tem tempo. Às vezes você não entende. Às vezes você lê, mas você se atrapalha com a Bíblia. Às vezes acontece isso. Mas ouve. Às vezes seu dom não é ler. Seu dom é ouvir. E Paulo diz assim, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E como vai ouvir se não tem enviado? Então Deus tem pessoa enviada para levar a palavra até o seu lar. Levar a palavra até o seu coração. Para você se converter, pedir seu batismo, se você não é batizado ainda, voltar para a comunhão, se você não está, se você afastou, não afasta. Foi o diabo que afastou você. Ele quer tirar você da presença de Deus. Não deixa ele tirar você, não. Vem para a presença de Deus. Ela é calorosa. É boa a presença de Deus. Ela te aquece. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós temos recebido esse testemunho maravilhoso desse irmão que estava entubado, mas agora já não está mais, Pai. Está livre para ficar com a sua família, para sentar na mesa, comer com a sua família, para rir com a sua família, Senhor. Oh Deus, tem muitos entubados, muitos, Senhor, em aflição, família em aflição. Deus, Senhor que é rico em misericórdia, nós estamos num lugar que tudo faliu, tudo naufragou, mas o Senhor não. O Senhor não faliu, o Senhor não naufragou, e nem vai ficar falido, e nem vai naufragar, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Nas tuas mãos, Pai, eu entrego esse mundo, eu entrego esse país, eu entrego o lar, eu entrego as famílias, para que o Senhor dê uma libertação, Senhor. Tira, Senhor, do mal que o rodeia. E traga para o sol, traga para a luz. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.